Na pensão de Sininha, Padilha pede ajuda com as roupas e logo em seguida, Sininha solicita que ele pegue o restante das peças. Durante essa movimentação, ela encontra algumas fotografias e faz elogios a Fátima, destacando sua aparência nas imagens. Após o elogio, Fátima revela a todos que aquelas roupas pertenciam a uma fase de sua vida em que trabalhava no teatro, o que surpreende os presentes. Curiosa, Sininha pergunta qual foi o motivo pelo qual Fátima abandonou a carreira teatral. E Fátima responde com certa resenha, dando a entender que sua saída teve relação direta com seu ex-companheiro, sem, no entanto, entrar em muitos detalhes. De repente, alguém chega à pensão e Sininha se prontifica a atender. Ao abrir a porta, percebe que se trata de Tibério. Ela o recebe com surpresa e questiona como foi a cerimônia. Ao que Tibério responde dizendo que foi uma cerimônia muito bonita, embora bastante triste. Ele explica que só compareceu por causa de Estela, demonstrando que sua presença teve um significado pessoal. Sininha então comenta com Fátima de maneira bem-humorada que um dia Estela ainda colocará Tibério numa situação difícil, como em uma gelada. Em tom de brincadeira, Sininha pergunta se Estela ao menos contribui com o custo da gasolina, já que Tibério vive dando carona para ela, mas ele responde que é ele mesmo quem arca com as despesas. Com simpatia, Sininha diz que colocará a comida dele no forno, indicando que fará questão de acolhê-lo. Enquanto isso, Diná chega em casa visivelmente pensativa, demonstrando estar profundamente abalada emocionalmente com o falecimento de seu irmão. Em um momento de gratidão, Diná agradece ao Dr. Alberto por todo o apoio recebido e ele, com preocupação, sugere que ela procure descansar um pouco, pois esse momento exige recolhimento e cuidado consigo mesma. Diná, ainda processando os acontecimentos, comenta que a morte de Alexandre se concretizou, restando apenas jogar as cinzas ao mar, como último gesto de despedida, encerrando definitivamente aquele ciclo. Em resposta, Alberto afirma que, de certa forma, Alexandre continua vivo, o que deixa Diná pensativa. Ela então diz que pretende ficar próxima de Maroca e se retira do ambiente onde estavam. Theo comenta que Diná lhe confidenciou estar convencida de que Alexandre tirou a própria vida, mas ele expressa dúvidas sobre essa conclusão, dando a entender que talvez não tenha sido exatamente assim, e questiona para onde vão essas pessoas após um fim tão trágico. Alberto explica que existe um lugar específico para aqueles que cometem esse tipo de ato contra si mesmos. Em seguida, o médico pergunta a Theo se ele não estará mais por ali no dia seguinte, ao que Theo responde de forma evasiva, sugerindo que realmente não estará mais presente. Ele ainda pergunta se o medicamento que foi aplicado em Maroca tem o efeito de fazê-la dormir a noite inteira. E Alberto responde que sim, indicando que Dona Maroca descansará com tranquilidade. Ele ressalta sentir uma profunda pena de Diná, pois ela está enfrentando a perda de duas pessoas que ama intensamente, e tudo isso ao mesmo tempo. Andrés observa Raul parado, calado, visivelmente abalado, e então questiona sobre o motivo de seu silêncio. Guiomar, preocupada com o estado emocional de Raul, tenta convencê-lo a comer algo, na esperança de que ele se alimente e recupere um pouco das forças, mas ele acaba recusando qualquer alimento. Andresa comenta que, se Raul está daquela maneira, sem reação e visivelmente afetado, imagina como Diná deve estar, revelando que, emocionalmente, ela ainda está mais abalada do que ele. Em meio à conversa, Andresa acaba contando que Theo está prestes a ir embora. Raul, tomado pela dor e pelo remorso, diz que Alexandre morreu nutrindo um profundo ódio por ele. Enquanto isso, Maroca dorme com uma fotografia de Alexandre próxima ao seu rosto, como se quisesse manter seu filho por perto mesmo em sonhos. Diná, com o olhar carregado de tristeza, observa sua mãe em silêncio. Em seguida, ela se deita em sua cama, sozinha, mergulhada em pensamentos. Momentos depois, Theo aparece no quarto e permanece em silêncio, respeitando a dor de Diná. Em outro lugar, Tibério comenta com Alberto sobre o falecimento de Alexandre e menciona a cerimônia que presenciaram, mas Alberto esclarece que se tratou apenas de uma cerimônia simbólica, uma despedida. Tibério, então, compartilha com Alberto que o protetor espiritual dele afirmou ter visto Alexandre durante a cerimônia. Diante dessa revelação, Alberto fica profundamente impactado e surpreso. Tibério reforça que, segundo o relato do protetor, o espírito de Alexandre estava presente no local. Assim que Tibério se retira, Alberto permanece sozinho, ainda em choque com o que acabara de ouvir, refletindo sobre o peso daquela informação.
Enquanto isso, Naná, Dudu e Tato passam um tempo jogando juntos, tentando aliviar um pouco o clima pesado que paira sobre todos. Durante esse momento, Tato acaba encontrando seu pai visivelmente abatido, e Otávio admite ao filho que está sentindo apenas uma tristeza, sem conseguir expressar muito mais. Ele comenta que Alexandre se deixou consumir pelo próprio ódio e destruiu a si mesmo. Dudu então menciona que a família de Alexandre provavelmente colocará toda a culpa sobre eles. Diante disso, Otávio orienta os meninos, dizendo que, quando Diná for até a casa deles, devem recebê-la com carinho e respeito, pois ela precisa sentir-se segura, acolhida e protegida. Enquanto isso, Theo pega suas malas, demonstrando que está pronto para ir embora, mas ao tentar sair, Diná o chama pelo nome, e em um tom que mistura fragilidade e esperança. Theo pede para que ela tente dormir, lembrando que o dia foi extremamente cansativo para ambos, e revela que ele também irá descansar. Diná, confusa e apreensiva, pergunta onde ele vai dormir, e Theo responde dizendo que não irá mais embora, dando a entender que passará a noite na casa. Diante dessa atitude inesperada, Diná demonstra um visível alívio, encontrando um breve momento de conforto no meio de tanta dor. Theo começa a guardar cuidadosamente seus objetos de volta nos lugares de onde os havia retirado, como se estivesse desistindo de partir naquele momento. Em um gesto silencioso de apoio e cumplicidade, Diná se aproxima e o abraça pelo ombro, demonstrando gratidão e um carinho contido, mas sincero. Enquanto isso, Fátima avisa a Lisa que vai dar uma saída, explicando que passou a noite inteira sem conseguir dormir, pois ficou com a mente tomada por pensamentos sobre Alexandre, o que a deixou bastante inquieta. No caminho, Fátima acaba se assustando ao se deparar com o mascarado e, diante do susto, sai rapidamente do local. Assim que entra novamente na pensão, Sininha comenta que descobriu o possível motivo pelo qual aquele homem anda mascarado. Seria uma forma de despistar a polícia e evitar ser identificado e preso. Em seguida, Sininha pergunta a Fátima se ela acredita que o mascarado possa ser Robertão. Fátima, ainda abalada, conta o estranho gesto que o mascarado fez, provavelmente com a intenção de assustá-la ou intimidá-la de alguma forma. Logo depois, Sininha vai atender a porta e se depara com o professor de Sofia. No entanto, ela dá a entender que a menina não está no momento, talvez querendo evitar algum encontro inesperado. Em outro ambiente, Andressa realiza seus exercícios físicos, tentando manter alguma rotina e cuidar de si mesma em meio ao todo turbilhão de acontecimentos recentes. Guiomar observa Andressa e comenta em tom descontraído que ela está magrinha demais, sugerindo que ela deveria começar a engordar um pouco e até usar roupas mais largas. No entanto, Andressa responde com sinceridade, revelando que esse tipo de brincadeira é difícil para ela ouvir, pois a incomoda e a faz se sentir desconfortável. Tentando mudar de assunto, Guiomar comenta sobre a possibilidade de adotar uma criança. Mas com firmeza, Andressa responde que o que realmente deseja é ter um filho seu, deixando claro que sua vontade é gerar a própria criança. A empregada, tentando encorajar Andressa, conta que conheceu uma mulher que havia ido apenas adotar um bebê, mas que acabou engravidando do próprio pouco tempo depois, como se fosse um sinal. Andressa então comenta que pretende resolver essa questão até o final do ano, mas encerra o assunto abruptamente, dizendo que prefere esquecê-lo por enquanto. Em outro momento, Otávio observa Diná atentamente e os dois trocam olhares carregados de sentimentos não ditos. Diná chega à sua locadora, onde Carmen prontamente entrega o livro que ela havia solicitado ao contador. Observando sua expressão, Carmen comenta que Diná está pálida, ao que Diná admite não estar bem. Em seguida, ela confidencia que, ao ver um homem na rua, sentiu uma saudade profunda que a surpreendeu. Carmen comenta que tão cedo Diná conseguirá cuidar do estoque da locadora e logo emenda dizendo que estão precisando de capital, revelando que a empresa está enfrentando dificuldades financeiras e que talvez seja necessário encontrar um sócio. Nesse momento, Andressa chega e interrompe a conversa entre elas. Carmen, percebendo o clima, se retira e deixa as duas sozinhas. Andressa então pergunta como está Maroca, demonstrando preocupação. E logo em seguida, sugere que elas poderiam ir até a fazenda, talvez como forma de espairecer. Curiosa, Andressa pergunta se Theo ainda fala em sair de casa, ao que Diná, sem dizer diretamente, dá a entender que ele não tem tocado mais nesse assunto recentemente. Ao sair, Andressa vê uma mulher grávida passando e, sem conseguir conter a emoção, fica visivelmente sensibilizada e passa alguns segundos em silêncio, tomada por pensamentos e sentimentos que prefere não verbalizar. Em outro cenário, Alberto pergunta a Estela se Bia está em casa.
Depois disso, Estela serve café para o doutor e os dois iniciam uma conversa mais pessoal. Durante o diálogo, Estela revela que tem medo de fracassar novamente, demonstrando insegurança em relação ao seu futuro. Com sensatez e delicadeza, Alberto aconselha Estela a resolver sua situação conjugal, lembrando-a de que ela tem total direito de buscar o divórcio e recomeçar sua vida, caso assim deseje. Enquanto isso, Theo conversa com Diná e menciona que, na próxima semana, fará um mês desde o falecimento de Alexandre. Ele tenta confortá-la, dizendo que aos poucos tudo vai se acertando, mesmo que o processo seja lento e doloroso. Theo acrescenta que, por isso, foi importante ter permanecido com ela durante esse momento tão delicado. No entanto, ele também afirma que a ideia de sair de casa ainda está de pé, deixando Diná aflita e temerosa com a possibilidade de enfrentá-lo sozinha novamente. Otávio comenta que sempre teve desconfianças em relação ao envolvimento de Alberto com Estela. E quando o questiona diretamente, Alberto admite que estava sim enfrentando dificuldades em lidar com a situação conjugal de Estela. Otávio então diz que, tecnicamente, o caso dela pode ser considerado abandono de lar e que Estela tem todo o direito de entrar com pedido formal de divórcio. Nesse momento, Dudu chega e, ao ver a expressão de Alberto, brinca dizendo que ele está com cara de bobo. Otávio, por sua vez, sugere que a expressão dele não é outra coisa senão o reflexo de alguém que está apaixonado. Enquanto isso, Diná deixa o café da manhã preparado para Maroca com carinho, mas sua mãe, ainda profundamente abalada, comenta que já havia enfrentado a dor de perder os próprios pais, mas que nada se compara à dor de perder um filho. Diná então diz que precisa sair e, embora não revele para onde vai, afirma com firmeza que já devia ter tomado essa decisão há muito tempo. Em outro cenário, Josefa conversa com o Theo e afirma já ter conversado com Diná e que está decidido a ir embora assim que tiver a oportunidade. Preocupada, Josefa pergunta se ele realmente terá coragem de abandonar a própria filha, mas Theo responde que não se trata de abandonar Paty, e sim de se afastar de Diná, pois deseja simplesmente ser feliz. Ele tenta justificar dizendo que Paty continuará tendo o pai presente, mas que com Diná já não há mais como permanecer. Josefa, mesmo querendo que o filho seja feliz, não esconde o quanto sente pena de Diná diante de tudo que ela tem enfrentado. Theo então desabafa, dizendo que o amor verdadeiro deveria trazer felicidade, paz, alegria e leveza. Mas o amor que Diná sente e expressa só lhe traz humilhação, tristeza e dor. Diante disso, Josefa pergunta se Theo tem certeza absoluta de que o problema é apenas esse. E ele, sem conseguir responder, permanece em silêncio, refletindo. Diná, determinada, vai até a casa de Otávio e decide esperá-lo, mas é avisada por alguém da casa de que não se sabe ao certo a hora em que ele retornará. Mesmo assim, ela permanece nos arredores, andando pela parte externa da residência, visivelmente inquieta. Glória, ao ver a movimentação, avisa Otávio que Diná está do lado de fora esperando por ele. Otávio, surpreso, pede que avisem a ela que ele não deve demorar a chegar. Logo em seguida, Okida informa a Otávio exatamente onde Diná está e ele vai até o local sem hesitar. Assim que se encontram, Diná não perde tempo e, com uma mistura de mágoa e indignação, diz que foi ali apenas para perguntar se ele está satisfeito agora que Alexandre está morto. Em seguida, afirma que, com a morte de Alexandre, o desejo de Otávio foi plenamente atendido e que, portanto, o amigo dele, aquele que tanto queria vingança, agora deve estar plenamente satisfeito também. Diná diz que sua mãe, Maroca, não para de chorar, que sofre noite e dia por causa da morte do filho. E tudo isso, segundo ela, por culpa de Otávio. Ela o acusa de ter feito um discurso no tribunal tão apelativo, que acabou abalando o juiz e influenciando o rumo da decisão. Otávio, surpreso com a intensidade das palavras, pergunta se Diná teve alguma briga com o marido, dando a entender que sua visita inesperada à sua casa se deve a um possível descontrole emocional. Indignada, Diná o chama de insolente e o acusa diretamente de ter eliminado Alexandre, demonstrando estar completamente dominada pela dor e pela raiva. Em um acesso de fúria, ela tenta agredi-lo fisicamente, mas Otávio a segura firmemente antes que ela consiga, e por um breve instante, os dois trocam olhares intensos e carregados de tensão. Otávio então pede em tom firme que ela nunca mais tente fazer aquilo, e Diná, ainda emocionalmente alterada, diz que ele a machucou. Otávio se defende, dizendo que apenas precisou reagir para se proteger da agressão.
Otávio, ao tentar trazer Diná de volta à razão, afirma que ela não pode simplesmente brigar com o próprio marido por impulso. Diná, irritada com a intervenção, retruca perguntando o que exatamente Otávio sabe sobre sua vida e suas dores, afirmando com firmeza que ela pode sim brigar com Theo se achar necessário. No entanto, Otávio insiste e a confronta, dizendo que o que realmente a atormenta é o desespero que sente só de imaginar que Theo possa deixá-la. Enquanto isso, o mascarado misterioso vai até a pensão de Sininha. Ao reconhecer quem está à sua porta, Sininha se assusta e, sem pensar duas vezes, fecha a porta na cara dele, claramente tomada pelo medo. Ela tenta avisar Fátima por meio de gestos discretos, sem pronunciar uma só palavra, de que o mascarado está ali, o que imediatamente deixa Fátima muito apreensiva. Padilha, curioso com a reação das duas, pergunta se Fátima conhece aquele homem, mas ela, nervosa, apenas pede que ninguém abra a porta sob nenhuma circunstância. O clima de tensão cresce e todos ficam em silêncio, esperando que ele vá embora. Após alguns minutos, Sininha verifica discretamente e confirma que o mascarado já se afastou, provocando um suspiro coletivo de alívio. Fátima e Sininha, ainda abaladas, pedem um copo de água com açúcar para tentar se acalmar. De volta à conversa entre Otávio e Diná, ele a acusa de expor Theo ao ridículo constantemente, demonstrando que, apesar de sentir pena dela, reconhece os excessos cometidos por Diná. Irritada, ela o interrompe e pede que guarde essa piedade para os homens que ele ajuda a condenar nos tribunais. Otávio então responde que, ao contrário do que ela pensa, atuou a maior parte de sua vida em defesa e não em acusação. Em seguida, ele diz com convicção que Theo nunca foi o homem certo para ela e que, apesar de tudo, ele admira a coragem com quem Diná enfrenta a vida. Otávio confessa que aprecia o espírito de luta dela e afirma que jamais esquecerá o que ela fez pelo irmão, um gesto que demonstra sua lealdade e amor familiar. Diná, emocionada, diz que está sempre lutando, mas que no final sente que sempre sai perdendo. Otávio responde dizendo que Theo simplesmente não a merece. Diná, por sua vez, comenta que acredita estar estragando a vida de Theo e que tudo o que ele quer é ser feliz, livre do peso da relação conturbada entre eles. Otávio então reflete em voz alta, questionando como alguém pode realmente ser feliz longe dela. Diná, tocada, pergunta se por acaso ele está debochando dela sem que ela perceba. Mas Otávio prontamente responde que jamais seria capaz de uma atitude tão mesquinha. Diná então relembra que ele já havia lhe dito que sentiu desde o início uma sensação estranha de já tê-la conhecido antes. Em um momento de vulnerabilidade, ela revela que também sentiu exatamente a mesma coisa, como se houvesse algo maior ligando os dois. Ela se aproxima dele, num gesto contido de aproximação emocional, mas logo recua e vai embora, deixando Otávio sozinho e pensativo. Em outra cena, Lisa mostra a Mauro onde Carmen mora, caminhando ao seu lado. Durante o trajeto, Mauro pergunta se Lisa não poderia viajar sozinha com ele, demonstrando um desejo de estar com ela longe de tudo. No entanto, Lisa explica que Agenor jamais permitiria que os dois viajassem sozinhos, encerrando o assunto com um tom resignado, como se já soubesse as limitações que cercam seus sentimentos. Lisa decide ir até a casa de Carmen, mas ao chegar lá, acaba se deparando com Mauro, o que a deixa um pouco surpresa. Ela pergunta casualmente se eles já se conheciam, mas Mauro responde que ainda não teve esse prazer. Lisa então explica que foi até ali para convidar Carmen para saírem juntos, mas Carmen, desconcertada com a situação, recusa o convite de imediato, dizendo que já tem outros compromissos e compromissos importantes. A presença de Mauro a deixa visivelmente desconfortável. Lisa tenta suavizar a situação, dizendo que entende. Afinal, Carmen trabalha e estuda, além de estar envolvida com as tarefas da locadora de Diná. Mauro, curioso, pergunta qual curso Carmen está fazendo, mas ela responde com certa evasividade que não está cursando nenhuma faculdade no momento. Logo em seguida, Carmen tenta encerrar o assunto, dizendo que depois passa na casa de Lisa para conversarem com mais calma, justificando-se ao afirmar que está apenas sobrecarregada por conta das provas. Lisa e Mauro se despedem e vão embora, deixando Carmen aliviada com a saída dos dois. Enquanto isso, Otávio comenta com Alberto que Diná esteve em sua casa. O doutor, intrigado, pergunta que tipo de visita foi aquela e o que ela queria. Mas Otávio diz que o conteúdo da conversa não importa. O que realmente importa é que ele pôde vê-la. Otávio revela que aquele momento foi muito significativo para ele, chegando a afirmar que foi um dos melhores dias de sua vida. Em um gesto de camaradagem, ele oferece uma bebida a Alberto e compartilha um sentimento profundo. Diz que agora, só agora, sente que encontrou o verdadeiro amor.
Otávio então declara que gostaria de assistir ao casamento de Alberto, mas o médico apenas sorri, deixando no ar a possibilidade de que isso ainda possa acontecer. Otávio, no entanto, se mostra descrente e comenta que acha que não haverá tempo. Ele questiona por que Alberto tem que morrer agora, justamente agora, e insiste que ele precisa viver, precisa aproveitar esse sentimento. Otávio afirma com emoção que tudo isso é injusto, que ele deveria ter a chance de viver esse amor plenamente. Alberto, com serenidade, responde que, se não for possível agora, será no mundo espiritual, com a mesma intensidade. Em outro momento, Diná decide contratar um detetive particular para investigar os passos de Theo. Em conversa reservada com Estela, a irmã comenta que Theo já tomou uma decisão e pretende realmente se separar dela. Diná, determinada, diz que precisa tentar algo antes disso. O detetive pergunta diretamente se Diná está desconfiando de alguma traição ou atitude suspeita por parte do marido, mas ela responde de forma vaga, dando a entender que não necessariamente desconfia, apenas deseja ter certeza. Estela serve um lanche ao detetive e entrega um cheque como pagamento pelo serviço. Apesar de colaborar, ela deixa claro que não aprova esse tipo de atitude, mas Diná afirma que, já que Theo quer liberdade, que então ele a tenha sem que ela precise correr atrás de respostas. Estela adverte que Theo nunca perdoará caso descubra a investigação. Mas mesmo assim, as duas seguem conversando e tomam café juntas. Durante a conversa, Estela revela para Diná que está namorando o doutor Alberto. Diná reage com grande entusiasmo, abraçando a irmã com alegria e logo a parabeniza, mostrando-se genuinamente feliz pela notícia. Mais tarde, Mauro vai até a locadora onde Carmen trabalha. Ela, surpresa e incomodada, pergunta o que ele está fazendo ali e ainda faz um comentário sobre o visual informal que ela costuma usar no trabalho. Tentando manter distância, Carmen, visivelmente irritada com a insistência dele, pede para que ele a deixe em paz e afirma que irá até a casa de Lisa naquele mesmo dia para contar toda a verdade, na esperança de impedir que Mauro repita com Lisa o mesmo tipo de comportamento invasivo e abusivo que teve com ela. Mauro, no entanto, insiste, continua provocando Carmen durante o expediente e, ao sair, ainda a segura pelo braço, fazendo um comentário impróprio sobre sua aparência ao perguntar se Diná sabe que ela é bonita. Um funcionário da locadora aparece, fazendo com que Mauro saia do local. Em outro momento, Diná desce de seu carro e encontra Bia, a quem diz que está decidida a conversar com o mascarado. Ela se aproxima do homem misterioso e pergunta se pode ter uma conversa com ele, explicando que é dona de uma locadora e teve a ideia de produzir uma animação em parceria com ele. O mascarado, mantendo sua atitude enigmática, faz uma brincadeira com Diná envolvendo o carro e gentilmente a acompanha de volta até o veículo. Enquanto isso, Theo pergunta a Maria sobre o paradeiro de Diná e ela responde que a patroa saiu, sem dar mais detalhes. Ele também pergunta por Patty e vai atrás da filha. Após algum tempo, Theo encontra Diná depois de passar um momento com a menina. Maroca, por sua vez, faz uma observação que demonstra estar atenta e talvez começando a suspeitar de algo.